Então, já estamos aqui ao vivo. Agradecer aí a participação na segunda edição aí do Diálogos Vitalizantes, do deputado federal, advogado, ex-presidente da OAB, meu amigo Fábio Tradi. Caiu tudo. Voltou. Agradecer a presença também do meu amigo, ex-vereador de Campo Grande, ex-secretário de Estado, que, assim como o Fábio, também vem dessa tradição, né, da defesa da democracia, que não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Muito obrigado aí às pessoas também que estão aí acompanhando na página. Começando agora, o pessoal vai aí entrando, né, na live e vai participando também. Então, a ideia é nós fazermos aqui, né, o tema democracia, Constituição, vida e frente ampla, né? Eu estava falando aqui com o Fábio antes, Fausto, é uma ideia assim mais positiva, né? Proativa, do que falar de autoritarismo, de morte, né? De sectarismos, né? De polarizações que, na verdade, assim, só retroalimentam assim, uma realidade muito difícil, né? Política que já vinha de antes, né? Com esse problema aí nosso já de um pibinho também do Bolsonaro, né? De desemprego galopando, atividade econômica já com bastante dificuldade, né, indicando retração, e um ambiente político também, né, muito instável, né, institucional também muito instável, por conta, né, da própria, claro que é indesejável no momento desse, né, a disputa política no sentido assim de antecipar a disputa eleitoral, né, e veio essa pandemia, justamente por isso, talvez fosse o momento assim do país se unir, né, de ter uma unidade nacional para enfrentar uma crise sanitária que é gravíssima. Então, já começo aqui um pouco propondo essas questões, né, aí para vocês refletirem. Democracia, né? Até que ponto a nossa democracia está ameaçada, né? Em meio a uma pandemia, o que vem depois, né? O que está sendo gestado na visão de vocês? A democracia, ela se encontra seriamente ameaçada ou diante desses solavancos é que ela é testada e vem se reforçando, inclusive com a resposta, né, que a sociedade tem dado, que as instituições, né, notadamente aí a gente vê o movimento dos governadores, né, dos gestores, dos prefeitos, do Congresso, do próprio STF, colhendo, né, essa simbiose entre autoritarismo e me parece que assim o discurso da morte, né, da apologia da morte, de querer lucrar em cima do caos, um projeto de poder que visa, assim, no meu entendimento, a alterar o regime político do pacto, né, da Constituição de 1988, que nos inseriu, né, novamente na democracia, mais de 30 anos, né, de Constituição, de Estado Democrático de Direito, e também refletir assim sobre essa questão do combate à pandemia também, né? Porque até que ponto as pessoas falam é hora de política? Talvez seja a hora, né? Fausto depois volta aqui. Talvez seja a hora agora da grande política, né? A política no sentido da democracia, de fortalecer as instituições democráticas, né? A sociedade, essa consciência democrática que se forjou. O Brasil forjou uma sociedade complexa também, com a sociedade civil, né, bastante participativa. Um país, embora uma civilização jovem, né, mas promissora, mas que esbarra muitas vezes assim nesses momentos, né, de instabilidade que impede o Brasil de realizar plenamente assim as suas potencialidades, né, como civilização, do ponto de vista econômico, social, cultural. Me parece que é isso hoje, né? Parece que é a civilização que se encontra ameaçada. Não é a questão de esquerda, direita, centro, né? Me parece que tem uma coisa maior da negação da política, da negação da ciência, né? Da negação da cultura, da arte, da negação dos direitos, né? Inclusive da diferença, né?
do direito de ser diferente, da imposição de pensamento único, e que produz, né, numa figura que ganhou apoio popular, um ambiente de muita instabilidade que prejudica, né, inclusive o combate aos efeitos econômicos também, né, prejudica a defesa da saúde, né, a questão sanitária, enfrentar a questão sanitária, mas também os desdobramentos econômicos, né, que são inevitáveis. Isso está acontecendo não é só no Brasil, né, é no mundo todo, na China, nos Estados Unidos, né, existe um impacto negativo na economia. As previsões não são nada animadoras, né? E eu vejo, assim, muitos, né? Eu estava, por exemplo, vendo o Pércio Arida, que foi um dos pais, né, do Plano Real, falar que agora a austeridade fiscal a gente tem que ver depois, é hora de ter mais Estado, né? Eu queria também que vocês refletissem um pouco sobre isso e também sobre essa questão, né, do ponto de vista à luz da Constituição, né? Se o presidente realmente incorreu em crimes de responsabilidade no curso do mandato, até que ponto, porque a gente sabe, né, se fala em impeachment, né, isso, impeachment também não é nunca um negócio desejável, né, o impeachment, o ideal é que um presidente eleito, qualquer mandatário eleito, conclua o seu mandato, e num momento como esse, né, era inclusive a hora de haver uma unidade, né, nacional, e que não se discutisse isso, né? Mas até que ponto, porque o impeachment ele precisa também do aspecto político também, né? De perda de legitimidade social, de condições, inclusive, de conduzir o país, né? E, ao que parece, ele tem grande apoio, né? O presidente tem grande apoio, mas isso, as pesquisas demonstram que devagarinho também o povo vai se amedrontando, né? Com as suas iniciativas no sentido assim de um projeto de poder a qualquer custo, né, autoritário, e que tem resultado em mortes, né, em mortes de milhares de brasileiros. E assim parece que isso não é importante, né, morrer é normal, quer dizer, uma banalização, né, da morte. Então, até que ponto também do ponto de vista institucional vocês enxergam essa questão e também essa questão da necessidade de uma frente ampla que assim, no meu modesto entendimento, uma frente ampla não é necessariamente uma união programática, né, fechada em torno de uma união eleitoral. Frente ampla é mais uma ideia-força, né, de união nacional entre os diferentes para defender a democracia, a civilização, defender as conquistas, né? Ao longo, são conquistas de 500 anos, né, de um país que tem muitas contradições, distorções, mas que, ao mesmo tempo, é um país também que tem as suas virtudes, né? As Forças Armadas mesmo, que já jogaram um papel negativo na história, mas também foram fundamentais, né? Na fundação também da nacionalidade brasileira, né? Então, até que ponto, assim, vocês avaliam esse momento em torno desses temas? Reflitam também livremente aí. E aí eu vou passar agora a palavra, vou pegar aqui pela ordem aqui do vídeo, pode ser o Fábio? Muito bem. Bom dia, Mário. Bom dia, Fausto. É um prazer conversar com vocês, conversar com os seus amigos, com as suas amigas, Mário. Opa. Está me ouvindo? Sim, voltamos a ouvir. Ótimo. Bom, muito bem. Eu começo a minha reflexão propondo uma crítica que eu acho que poucos hoje têm o cuidado de se atentar para ela quando nós lembramos o papel da imprensa na formação do fenômeno Bolsonaro. Hoje nós sabemos que grande parte da imprensa, sobretudo da imprensa tradicional, adota uma postura crítica, muito crítica ao governo, não é? Com destaque à Rede Globo, ao Sistema Globo, mas é preciso entender que ela foi decisiva na gênese, na fase embrionária desse fenômeno Bolsonaro. E eu quero propor essa reflexão lembrando o seguinte: a imprensa carregou muito
o noticiário relacionado à corrupção nos governos passados, né? Sobretudo nos últimos dois governos, não é? Lula e Dilma. Lula, o aspecto do mensalão, e Dilma na questão da Lava Jato. Mas só que a imprensa ela não se limitou a focar o aspecto deletério, nefasto da corrupção em si. Ela foi além. Ela contribuiu para criminalizar a própria política e os políticos de uma maneira geral. Na realidade, a imprensa ela reforçou no imaginário popular a ideia de que o político é um mal ao país, porque parte do princípio de que todos eles são corruptos. Tanto que não fazia uma distinção relacionada a partidos, não é? Era, na verdade, todo um emaranhado num sistema completamente corrupto. Muito bem. Quem se aproveitou dessa criminalização da política foi aquele que encarnou com mais competência a questão e a imagem do antissistema, não é? Porque, na verdade, não era só uma coisa contra o PT, não é? Houve, na verdade, um movimento difuso na sociedade contra o sistema oficial de poder. E aí emerge quem? Aquele que, no imaginário popular, não era corrupto e tinha a autenticidade na linguagem e que, portanto, não era como esse político engomado, de terno e gravata, que fala as coisas, mas de forma artificial, porque ele fala palavrão, ele fala o que pensa, e isso tudo foi levando à criação desse fenômeno bizarro, que é o fenômeno Bolsonaro. Até que agora a imprensa se deu conta de que criou, na realidade, praticamente um monstro, né, contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Está procurando fazer uma meia-culpa, mas de uma forma assim indireta. Então, eu quero propor essa reflexão aqui na mesa, no sentido de que a imprensa, sim, deixou a população amedrontada, amedrontada com a questão da corrupção e da violência, da segurança pública, que sempre focado nessa questão da criminalização, da criminalidade, não é? Da falência do Estado. Emerge o fenômeno Bolsonaro, encarnando e administrando emocionalmente esse medo da população, né, como uma espécie de homem acima de qualquer suspeita, e deu no que deu, né? Então, eu começo assim propondo essa reflexão para depois a gente avançar um pouco mais. Ótimo. Obrigado, Fábio. Antes de passar aqui para o Fausto, só está aparecendo aí na tela, né, as saudações, né? André Lage, parabéns pela iniciativa do debate. Jéssica Martins, Sara. Bom dia. Bom dia ao Mário. Vamos lá, Fausto. Bom dia ao Mário, ao Fábio. Eu estou escutando o som entrecortado. Então, se a gente não conseguir conciliar as falas, é por conta disso. Mas é um grande prazer participar desse debate, embora seja um momento terrível para a nação brasileira. Nós vivemos esse momento de pandemia. É um momento de morte, de desespero. As pessoas não conseguem nem enterrar os seus familiares. Agora, o pior de tudo, e o Fábio já chamou a atenção disso, em parte, é que não é apenas uma pandemia de coronavírus, é também uma pandemia de ignorância, que se revela pelas medidas e pelas trapalhadas com as quais o governo vai conduzindo essa crise. É um momento de grande radicalização, é um momento perigoso, já começam nas ruas agressões, nas redes sociais ameaças,
Então, é muito oportuno a gente estar aqui, mesmo na pandemia, mesmo no nosso isolamento social, está discutindo questões tão importantes e tão fundamentais para o futuro do Brasil, como é a questão do respeito à Constituição, que é uma questão fundamental da democracia, né? Mas também a defesa da vida, o combate à epidemia e esse esforço que começa a crescer no Brasil para formar uma frente ampla pela democracia, contra o retrocesso, para que a gente possa avançar no caminho democrático e enfrentando a crise que afeta principalmente as pessoas mais pobres. Eu parto, vamos dizer, de uma análise que é a seguinte: a população brasileira, ela não gosta de política e acaba deixando a política para quem gosta muito, o que é perigoso, né? A sociedade brasileira não tem confiança nas lideranças políticas, não tem confiança nas instituições políticas. É nesse vazio de falta de confiança que surgiu o mandato do Bolsonaro. Ele é fruto da despolitização, uma ação que nós assistimos nesse momento. O Brasil está dentro do impasse, nós não podemos fechar os olhos e temos que enfrentar essa situação, pensando na doença, mas pensando na democracia. É isso. Eu, dialogando aqui um pouco com as questões colocadas, né? Tem aqui o amigo José Ribas, do Tchac. Na pandemia, está até aí exposto o comentário dele. Diante das irregularidades cometidas pelo presidente, com crimes, né, crimes de responsabilidade, como efetivamente corrigir e converter as ações do governo sem o afastamento do presidente, né? Então, assim, eu também vou um pouco refletir sobre isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? É um momento assim que as instituições, inclusive, assim, na minha opinião, né, às vezes se cobra, né, uma ação mais enérgica em relação ao comportamento do presidente, e eu vejo que há crimes de responsabilidade, né, não eu, isso no meio, né, jurídico, de um modo geral, e politicamente também se vislumbra, né, assim, crimes, inclusive, de infração, né, de medida sanitária, né, sem mostrar o exame, sai cumprimentando as pessoas, né? Defendendo, inclusive, a AI-5, participando de manifestações, quem jurou defender a Constituição, né? Participando de manifestações que atentam, né? Contra, né? Princípios, né? Da nossa Constituição. Então, assim, também passar isso para vocês aí, essa bola, né? E colocada aqui pelo José Ribas, e também concordar com essa avaliação. A imprensa, né, em um determinado segmento da sociedade, infelizmente, trabalhou essa ideologia da antipolítica, da negação da política. E a política é uma conquista da civilização, ela não pode ser demonizada. É através da política que se constrói mediações, né? É através da política que se encontram as saídas. E num país complexo como o Brasil, né, o Tom Jobim já falava, né, o Brasil não é para principiantes. Um país que era colônia e virou sede da metrópole, com a Vila da Família Real. Um país que a independência, embora com muita luta antes e muita luta depois, né, para que essa independência viesse, foi proclamada e teve um papel importante também, né, do filho do rei de Portugal. Um país que teve muita luta, né, para até conquistar a abolição, né, os negros fizeram a quilombagem, a resistência indígena antes, né, mas a abolição ela acabou também numa construção de frente ampla, né, com a participação de setores médios, mesmo da chamada elite, né,
econômica, intelectual, né, da época, os setores médios, a própria República, né, que teve figuras como Lopes Trovão, Silva Jardim, figuras de lideranças de massas, né, acabou, né, o que se diz numa quartelada, mas o que não deixa também de ter a sua importância, né? Não deixa de ter a sua importância. A própria, deixa eu ver o Fausto aqui, ele está com dificuldade lá. A própria ditadura também, se nós observarmos, teve tanta luta, tanta dor, né, tanto sofrimento, as lutas em formas mais radicais, em formas mais amplas, né, envolvendo os mais diversos setores, mas ela também só acabou em frente ampla, né? O movimento das diretas deu aquele impulso, né, colocando diferentes setores, né, do campo democrático no mesmo palanque, mas a emenda das diretas foi derrotada. E quis a vida que a ditadura terminasse no colégio eleitoral, né, numa aliança, né, com aquela frente democrática que era o MDB e um racha do partido que deu sustentação para a ditadura. Então aí nós vamos também assim achar que isso é ruim, né? É uma característica do nosso país, né? As mudanças, para que elas ocorram, precisa ter força, né? Força social de mobilização, mas também muita unidade, né? Eu penso que hoje a unidade é a bandeira da esperança, porque a defesa da democracia ela se casa hoje com a defesa da vida. E mais do que nunca, até uma mudança na avaliação da população, né? Ainda tímida, quando avalia os governadores, quando avalia o próprio Congresso, né? Indica uma retomada de uma consciência democrática, né? Que pode ser assim importante, né? Para conter, né? Não só os arroubos autoritários, mas ações, né? Que pelo contrário, parece que, né, o presidente se comporta como um aliado, né, do vírus, né? São ações, eu penso, mais do que irresponsáveis, né? Tem um certo tom de perversidade. E essa resistência dos governadores é uma questão importante, né? Todos esses segmentos, né, da política, das instituições, estão melhor avaliados, inclusive na questão do combate à pandemia, né? E uma força também que está na sociedade, que está represada porque também é errado ir para a rua agora, né? É o momento que se impõe o distanciamento social, né? E nisso, tresloucados vão para as ruas, mas também cada vez em menor número, se dividindo em atos cada vez menores, mais agressivos, né? São milícias digitais, e a gente está vendo a CPI das fake news mostrando isso, né? A peso de ouro, inclusive, isso, o chamado gabinete do ódio, que considera, inclusive, tudo comunista, né? Assim, tudo o que não reza na cartilha, parece que é um processo, o bolsonarismo é um processo de purificação no sentido, assim, mais nefasto, né? Porque o próprio Moro, né, teve uma contradição, passou no outro dia, né, a ser alvo de fake news, né? Então, eu penso que, apesar desse momento ruim, as instituições, na medida do possível, né, inclusive no trabalho remoto, né, Fábio, têm procurado dar as respostas, e eu acho que tem sido uma frente importante também de resistência. Então, queria que vocês também refletissem um pouco sobre isso, e só mais uma questão em relação a esse problema concreto de saúde, né, que casa com a questão econômica, de necessidade de mais investimento. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, de quem foi a favor ou contra a chamada Emenda Constitucional 95, chamada PEC lá do teto dos gastos, né? Mas não seria o momento agora de flexibilizar essa emenda constitucional para destravar os investimentos, fortalecer o SUS, contratar profissionais, projetar, inclusive, Fábio, um complexo industrial na área de saúde? É um absurdo. A gente vê aqui, né, o que chamam de balbúrdia aí, desenvolvendo, né, pesquisas, né, criando saídas, né, desenvolvendo, inclusive, respiradores. Nós temos potencial, né, precisa apostar na ciência também, para dar essas respostas, para a gente ter os insumos, os equipamentos, né, e isso também acho que é um fator que, além de ajudar no combate à pandemia,
ajuda a enfrentar o problema também da crise econômica, né? É claro que a gente não pode achar que uma pandemia é um negócio positivo porque está fazendo enxergar determinado lado, né? Isso não, é uma tragédia humana, mas que seja também uma oportunidade da gente ver, né, a importância da gente do investimento público. Claro que é um momento também de problema fiscal, né, de cima a baixo, né, mas até que ponto também nós podemos assim discutir, Fábio, isso aí lá, como que está isso no Congresso? Essa discussão da emenda constitucional 95. Eu vejo o Congresso tomando iniciativas, né? O presidente trava, mas o Congresso está ali. Né? Destinou primeiro aquela ajuda dos R$ 600, que ele tentou se aproximar, né? se apropriar. O Congresso aprovou aquela ajuda para os estados, né, e municípios, que foi importante. Aprovou uma ajuda para pequena e microempresa, né, que é importante, que é quem mais gera emprego, né? E parece que não tem, assim, o presidente não está no compasso, né, disso. Eu queria também que vocês refletissem um pouco sobre isso. Bom, a Câmara, vou falar mais sobre o aspecto legislativo da Câmara dos Deputados, vem aprovando desde o início da pandemia, né, com a chancela do estado de calamidade pública, que foi reconhecido, não é? Uma série de proposições que eu diria a você, Mário, e ao Fausto, e aos amigos que nos acompanham, que, de certa forma, criou uma ampla rede de proteção social para quase todos os segmentos. Ontem, por exemplo, aprovamos projetos que beneficiam os indígenas, os quilombolas, as comunidades quilombolas, não é? A relatora do projeto, a primeira mulher indígena eleita como deputada federal, e mães solteiras, pais solteiros, não é? Pequenos agricultores, que mais? Jovens, não é? As mulheres, enfim, uma rede muito ampla de proteção social. Tudo isso num contexto de instabilidade política gerada, sobretudo, por manifestações e declarações do próprio presidente da República, que vem se constituindo como uma usina de crises, né? Você pode observar ao longo do governo que não houve uma semana, desde o início que tomou posse, que não haja uma crise, e quase sempre gerada por suas declarações, por seu comportamento, não é? Mandando a imprensa calar a boca, xingando, fazendo piadas completamente despropositadas. Então, quando se propõe, como foi proposto na Câmara dos Deputados, antes de ontem, por deputados do PSDB e do MDB, um pacto nacional para o combate à pandemia, eu me manifestei, e não fui muito bem compreendido por alguns bolsonaristas do PSD, do meu partido, mas faz parte, né? Que um pacto ele só tem viabilidade quando os dois lados eles demonstram através de gestos concretos que queiram o pacto, né? E no caso o presidente Bolsonaro ele não vem demonstrando interesse por um pacto nacional. Ele ainda governa para o seu séquito. Ele ainda governa para esse grupo mais radical que flerta inclusive com a restrição, que flerta, inclusive, com a restrição das franquias democráticas. De maneira que eu tenho muita desconfiança sobre o desejo realmente do presidente em ser um presidente de todos, não é? Então, por exemplo, quando ele faz uma troça para a esquerda, tubaína, para a direita, cloroquina, quem é que está dividindo o país? Não é? Quem é que está dividindo o país? Então, quando, por exemplo, ele se manifesta dizendo os petistas estão ingressando no TCU, a esquerda está... Quer dizer, então, parte dele a iniciativa de dividir o país. E aí eu me pergunto, será que isso não é interessante para ele? Será que ele já não abandonou
totalmente a intenção, se é que teve, de governar para todos e vai continuar alimentando o caos para ter como base fiel esse eleitorado mais radical, não é? E é por isso que eu defendo, Mário e Fausto, a necessidade de que esta frente se forme para defender o básico da democracia. Porque eu vejo, sim, ameaça. Eu vejo ameaça. O só fato de um presidente da República participar de manifestações em que haja grupos defendendo o fechamento do Congresso do Supremo é muito grave. É muito grave. O Lula nunca fez isso, a Dilma nunca fez isso, Fernando Henrique nunca fez isso, Sarney não fez isso, Itamar não fez isso, o Collor não fez isso. Entende? Então é preciso, sim, ter uma reação. Não é? Deixar de lado algumas diferenças que são naturais e unidade coesa total em torno das franquias democráticas. É o papel que cabe a cada um de nós, eu penso, nesse momento. Exatamente. Vamos ouvir agora o Fausto. Está ouvindo, Fausto? Sim, estou ouvindo. Tá. A situação atual tem que ser analisada a partir do seu momento inaugural. A eleição do Bolsonaro foi extremamente radicalizada. Uma radicalização que já vinha há algum tempo, que opunha brasileiros entre si, e que criava dificuldades imensas para que a sociedade avançasse. Então, o Bolsonaro foi eleito não com voto de confiança, foi eleito com voto de medo. Ele não foi capaz, na eleição, de seduzir a maioria da população, de encantar, de conquistar a confiança. Então, a governabilidade que ele montou, o apoio popular que ele teve no começo, era muito frágil, porque poderia se desmanchar a partir do desenvolvimento do governo. Então, a crise que nós estamos vivendo, de uma certa forma, é previsível, era previsível, porque nenhum governo consegue produzir resultados se não tiver programa, se não tiver capacidade de governar e se não tiver governabilidade. Olha, programa Bolsonaro nunca apresentou. Talvez o seu programa tenha sido a vitimização por conta do atentado. Não se sabe o que é Bolsonaro. E o pouco que se sabe não é consistente e causa muita preocupação. Então, não tem programa, não teve, continua não tendo. Não tem capacidade de governo. Com raras exceções, o ministério montado é muito fraco, é muito ruim, segmentado, dividido, representando setores, alguns deles muito atrasados, e que não ajudam a prosperar soluções. Esse governo não tem capacidade. E ainda com essas trocas constantes que são feitas, aí que hora que o ministério está engrenando, tal, já muda o ministro, já muda, e pior, com justificativa ideológica, com justificativa de luta interna dentro do governo. Então, o governo não consegue executar, não tem capacidade de governo. E a outra questão, bastante grave, é a questão da governabilidade. Eleito do jeito que foi, ele começou mal para montar o seu apoio, a sua sustentação. No começo, ele tentou montar a maioria no Congresso, articulando-se com as bancadas temáticas, a bancada da bala, a bancada
do agronegócio, dos evangélicos, tá? E como era previsível, não é assim que funciona a política no Congresso. Então, não conseguiu formar uma base de apoio mínima necessária para ele governar. Bom, ele pretendia contar também com o apoio dos militares. É inegável que está havendo uma militarização do governo. Como diz um amigo meu, me permita, diz que no governo até papagaio bate continência. Então, essa militarização não representou um fortalecimento, porque parece que o Bolsonaro conquistou os militares no varejo, conquistou aqueles que ele trouxe o centro de decisão. Mas, institucionalmente, as Forças Armadas têm se mantido à distância, até porque elas têm muito a perder, elas têm confiança do país e elas, vamos dizer, vacilam e entrar de cabeça, comprometer-se institucionalmente com um governo que pode produzir um resultado desastroso. Então, é mais ou menos como se ele conquistasse os militares no varejo, mas não conseguisse conquistar no atacado, institucionalmente. Começam já manifestações de preocupações com os rumos que o governo está tomando. E agora, vem o Centrão. Uma negociação espúria que ele negou que algum dia na vida iria fazer e está aí adicionando problemas para a política, trocando cargos, colocando gente ainda inexperiente, gente que não é da área para cuidar de setores estratégicos. Essa aproximação com o Centrão desgasta ainda mais o presidente, enfraquece a confiança da nação nos seus propósitos. E sem confiança, o país vai para frente, nenhuma sociedade vai para frente, nenhuma comunidade se desenvolve. A confiança é o cimento da sociedade. A confiança é que constrói líderes, mas, ao mesmo tempo, destrói líderes. E no Brasil, nessa questão de confiança, nós estamos muito mal. Uma recente pesquisa do começo do ano mostrava que as Forças Armadas tinham um apoio de 67% da população brasileira. 67%. A Igreja Católica, 55%. As evangélicas, 40%. Já a presidência da República tinha confiança apenas de 37%, isso em janeiro, e caindo precipitadamente. Está cada dia mais assustadora a base de sustentação. Mas, do outro lado, as instituições políticas estão no chão. O Senado, comparando com os militares, que tem 67%, o Senado tem 15%. A Câmara dos Deputados, 11%. Os partidos políticos, 6%. Ora, nesse clima de falta de confiança na liderança, o caminho é o desgaste cada vez maior, até o desenlace, que já se prevê claramente, do impeachment. Espera-se apenas a hora. Precisa ter uma maioria na opinião pública significativa, e o nosso papel é, inclusive, colocar essa pauta, discutir com as pessoas, mostrar o tanto que é preciso avançar. E tem alguma lógica. O Fábio atua no centro nervoso da política, lá na Câmara dos Deputados, sabe
que estão esperando o momento. Dilma chegou em 8%, ela sofreu impeachment. Quando o Collor chegou em 7%, ele sofreu o impeachment. Logo, logo o Bolsonaro vai estar nessa faixa. E os motivos que tem para que ele sofra um voto de desconfiança são suficientemente claros e volumosos. Se a gente vivesse no parlamentarismo, que é o melhor sistema de governo, ele já teria recebido um voto de confiança, já teria caído o gabinete, e já teria esgotado seu tempo de validade, seu prazo de validade. Então, é essa a espera que a gente tem, porque ela é importante para a gente poder superar os graves problemas que o Brasil tem, tanto da epidemia, como os problemas políticos e os problemas de competência de governo. É isso. Então, eu vou aqui dialogar com algumas questões. Eu não sei, vocês estão lendo aqui na tela também, né? Então, tem algumas questões colocadas aí sobre... eu estou vendo, eu estou no celular, então eu estou vendo muito pequena a letra. Né? Então seria bom se você fosse traduzindo para a gente. Vou passar aqui bem telegrafado, né? Bem por cima aqui, não vou ler todos, cada comentário na íntegra, né? Mas o André Lage coloca assim, seria o caso de se pensar ações, né, da entidades, sindicais, estudantis, sociedade civil para cobrar políticas do governo federal, em paralelo, promover a prevenção comunitária. É difícil, né? Esperar algo do governo, mas tem que ser feito isso. Ele está dizendo que o país está em completo estado de desgoverno, né, com a onda fascista em ascensão, o poder do Estado negando o acesso à educação, né, os estudos e as orientações da OMS, retirada de investimentos em pesquisa científica e saúde, tão necessários para o enfrentamento a esta pandemia. Como viabilizar um pacto nacional de forças, né? Parece que isso a vida vai construindo isso, né? Não sei, vou jogar aí para vocês refletirem. Uma pergunta do Marco Monge, o amigo Marco Monge. Como os debatedores vislumbram se... Ele está perguntando se haverá eleição municipal ou não, né? E parabeniza pela iniciativa de promover esse debate. Eu acho que essa discussão, se prorroga mandato, se prorroga a data da eleição, né? Parece que esbarra num problema constitucional a questão da prorrogação de mandato, mas o adiamento, né, parece que é uma coisa que vai sendo mais discutida. O Fábio podia refletir sobre isso. O José Ribas insiste, ele quer saber se dá para resolver sem o afastamento do presidente, né, essa situação da pandemia, de toda a crise. O Ribas, o José Ribas Wojciech, fala: a visão do Fábio traz na questão da vontade de Bolsonaro de ser presidente de todo o povo brasileiro. Por isso, segue numa polarização infantil que não condiz com a postura de um presidente, né? Ele questiona essa polarização, né? O Joatan Loureiro pergunta como fortalecer as instituições e a participação popular para a garantia da democracia. Enfim, aí eu vou fazer aqui uma consideração aqui final da minha parte, e acho que já vamos caminhando também, né, para as considerações finais, mas também refletindo aí sobre, pegando um pouco do que o Fábio já tinha tocado, e o Fausto colocou a respeito de governabilidade, né? Não é nenhum problema um presidente construir uma base de apoio no Congresso, né? Isso é da natureza do que a Constituição nos legou. Quem apoia o governo, seja na eleição ou não, tem que participar do governo. O problema, né, é a bravata na frente dos seguidores, né, da legião de fanáticos, dizendo que não negocia, né, dizendo que vamos derrubar esse sistema, né, e fora Rodrigo Maia, e fora não sei quem, fora STF. Aquela reunião lá, acho que tem uma coisa mais grave do que
a interferência na Polícia Federal. Ministro de Estado, ministro da Educação, ministra Damares falando, tem que prender governador, botar na cadeia, tem que prender os 11 do STF, botar na cadeia. Aquilo lá, gente, não foi uma reunião de equipe ministerial. Aquilo foi uma conspirata golpista, uma conspirata contra as instituições da democracia, né? Então, o problema não é procurar o centrão ou procurar aliados no Congresso, mas que se faça isso claramente, né? Então está aqui mediar a questão política com a competência também, né, para assumir a saúde, assumir as outras áreas do governo, né? Aliás, essa questão da saúde é uma tragédia, né? O ministro Mandetta, que cumpria todos os protocolos, né, da OMS, que vinha, inclusive, com alta aprovação popular, né, mais do que o presidente nessa questão aí do combate ao coronavírus, trabalhando com a cultura, né, do SUS, que é o que era importante, com o respaldo dos secretários de Estado, né, com o respaldo da sociedade, ele vai e demite no meio da pandemia. Aí o outro que entra para ficar meio quieto também, acho que falou mais alta dignidade, né, de quem estudou, de quem conhece e está vendo a realidade. Menos de um mês, 2 ministros da saúde caem, né? Aquele negócio do Moro, né? Agora esse problema também da Regina Duarte, aliás, assim, que triste, né? Muito triste. Eu vi até que o Fábio disse, né? O Aldir morreu né? E a Regina Duarte ficou menor, né? E ele ainda maior do que já era. Quer dizer, assim, ela que fez todo esse sucesso, né? Diante das câmeras, não se preocupando com os técnicos que ajudaram ela por detrás das câmeras. E, aliás, está lá, né, Fábio, tramitando também a lei de emergência cultural, que é importante. Você falou dos indígenas, né? Falou dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Os artistas precisam de socorro. Aqueles que trabalham, os técnicos, os produtores, estão passando dificuldades, né? Então, essa lei, ela precisa ser aprovada e, mais do que isso, né, ser levada à prática, né? Principalmente por parte do governo federal e também dos outros gestores públicos, né? Então não tem problema você fazer isso. O problema é fazer as escondidas, né? Aí dá o Denox para um, dá o outro cargo de segundo escalão para outro e não ostenta isso. Fica falando que é contra a velha política e que isso que é da nova política e pega o Roberto Jefferson, né? Triste fim também, né? Se é que algum dia teve dignidade, mas assim, poxa, defendendo ação miliciana, de se armar, vamos desenferrujar o revólver, o que é isso? É um crime, né? É esse tipo de base que ele quer construir para fazer o Congresso se ajoelhar, né? Então, eu penso em relação também às Forças Armadas, né? É um governo assim, que ele tenta militarizar, né? Com mais de 3 mil militares em cargos de governo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vislumbro assim, uma resistência também ali dentro, né? Principalmente por parte dos que estão na ativa, né? Eu estava ouvindo muito o ex-ministro Aldo Rebelo dizendo, né, que esses estão preocupados em cumprir a missão das Forças Armadas, né? O resguardo da soberania nacional, as ações que as Forças Armadas sempre fizeram também, né? A favor do povo, inclusive, né, ajudando ações de solidariedade, ações né, em obras públicas, inclusive, né, eles estão preocupados com isso, né? Então, quer dizer, ele submete as Forças Armadas a uma situação constrangedora. E aí a gente vê um manifesto, né, que reuniu aí o Raul Jungmann, o José Viegas, o Jacques Wagner, o Aldo Rebelo, né, vários ex-ministros da Defesa, e isso se repetindo, né, com vários ex-ministros, né, de vários governos, desde o Collor, né, passando, né, pelo Fernando Henrique, passando do Itamar, passando pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, né, assinando manifestos em defesa da ciência e tecnologia, da educação, né, da cultura, e também agora nessa questão aí das Forças Armadas, né. Então, assim, e lembrando que lá atrás também as Forças Armadas foram as últimas a entrar também no golpe, né? Por isso que é importante também esses diques também de resistência quanto a isso. Outra questão também.
O Eduardo Biruel, bom dia a todos. Não sei se a rejeição de Bolsonaro cairia abaixo dos 20%, visto a quase religião que se caracteriza o bolsonarismo, né? Talvez assim seja um governo ainda novo, né? No sentido temporal, né? Essas coisas às vezes e a forma também como coesionou aí, vamos dizer, um certo apoio, mas também não dá para colocar todo mundo. A gente tem que ter essa paciência, né? Colocar todo mundo que apoia, que ainda continua dando conta de fascista, né? As pessoas, né? A realidade também fala muito alto, né? Me parece que é isso também, né? Então, eu queria aqui, já me despedindo, passando aí para as considerações finais. Tem uma fala aqui também do Juliano Fonseca, meu irmão, também da luta aí, falando do Flávio Dino, né? Também tem sido uma voz ponderada. Queria saber o que pensa sobre o governador, mas, na verdade, sobre os governadores, porque, na verdade, está unindo de Dino a Dória, né? Rui Costa, o Eduardo Leite, a Ronaldo Caiado, né? Então, a gente vê que a vida vai formando também essa frente ampla. Então, quem insiste em salvar a pátria sozinho, seja pelo lado da extrema-direita ou também a esquerda, pode perder o bonde da história. Né? Porque a própria sociedade vai construindo isso. Não é só uma coisa da política partidária, institucional. Né? Há esse clamor pela união nacional. Eu acho que a gente precisa, frente ampla, mas tem que ser mais radical na amplitude, né? Precisamos pensar uma frente de salvação nacional, em defesa da democracia e da vida. Né? Algumas pautas econômicas e sociais vão unir, mas o que une hoje mesmo é essa questão da defesa mesmo da democracia, das instituições democráticas. Não dá para aceitar um governo que agride artistas, que agride jornalistas, que incentiva agressões a profissionais de saúde que estão na linha de frente. Né? E a nossa resposta também, acho que não pode ser a resposta mais agressiva, entre aspas, abrir mesmo o diálogo, né? E acreditar também que a sociedade, mesmo esses 20 e poucos % aí, tem gente que vai também cair na real, né? Já está caindo. Cada vez mais diminui o apoio. E a questão do impeachment também é uma questão que não depende só de vontade, né? É uma conjunção de fatores, né? Como o Fausto também colocou muito bem. Às vezes as pessoas me passam, por que o Rodrigo Maia não toca, né? Porque ele não é irresponsável, né? Como que você vai pautar um negócio desse no meio de uma pandemia sem que você esteja plenamente amadurecido uma opinião, né, da sociedade, também do meio político, das instituições, de que além da perda, né, das condições de governar, dessa confiança, né, política, social, e no mundo também, né, que é um isolamento também no mundo, né, faz um alinhamento aí absurdo com os Estados Unidos e não que não tenha que ter, o Brasil tem que ter relações com os Estados Unidos, mas também com a China, que é um comprador dos produtos brasileiros, né, não dá para ter essa conduta também agressiva, então é isolamento em todos os sentidos, né. Então, talvez, assim, eu acho que é o momento de a gente... Por isso que eu também tomei essa iniciativa de fazer essa live, né? Reunido aqui um membro do PCdoB, um deputado do PSD, um dirigente nacional do Cidadania, mas, assim, forças, né? E pessoas que têm essa tradição da luta democrática, da luta pela civilização, em defesa das luzes contra a escuridão, né? Então, muito obrigado. Só para terminar aqui o agradecimento, né? Raquel Anderson, parabéns, vocês são referências de lucidez, meus aplausos. A Sol Barbosa, querida Sol, trouxe esclarecimentos de esperanças essa live. O Ribas, de novo, parabéns, Mário, Fábio e Fausto. Deu um gás na construção da resistência, né? Da fé na democracia. A Sara também está participando aqui. Então é isso. Muito obrigado, meus amigos. Fica aí para considerações finais, com o tempo que vocês sentirem aí a necessidade de falar. Muito obrigado mesmo, meus amigos. Eu que agradeço o convite, Mário. Opa. Fica à vontade, Fausto. Você quer o Fábio? Eu pediria...
precedência pela idade, mas principalmente que minha bateria está se esgotando, não sei por que, está ligada aqui, mas está se esgotando. Senão não vou conseguir despedir. Se me permite, o Fábio, Claro, né, claro. eu falo antes, ele dá um encerramento brilhante. É? Olha, as perguntas, tanta pergunta para o momento de palavras finais, mas, a grosso modo, elas tratam da questão da pandemia, né, no aspecto sanitário e no aspecto econômico. No aspecto sanitário, mostra o despreparo, né, com todo o mérito que tem o SUS, o despreparo do país para enfrentar situações como essa, situações de crise. Mostra, inclusive, a insegurança estratégica que a gente tem com relação a insumos de saúde, informações sobre as pessoas. Né? As pessoas não conseguem provar, às vezes, que estão vivas para receber o benefício dos R$600. Né? Muitas pessoas, ao reclamarem no banco, falam, mas aqui está como você tendo morrido. O acesso ao crédito também, que foi uma coisa importante, graças à intervenção do próprio da Câmara dos Deputados, né, do Senado, né? As pequenas empresas sentem imensas dificuldades de fazer com que uma decisão como essa, que seria importante, possa virar realidade. Né? O nosso amigo Xuxa, né, me perguntou aí sobre a questão das eleições. Olha, eleição regular, periódica, é uma questão essencial na democracia. Né? Então, não pode ter prorrogação de mandatos. Né? Essa eleição talvez tenha que ser ajustada à sua data, né? Ainda tem tempo, né? A eleição pode ser jogada no limite para janeiro, para fevereiro, mas nada dessa ideia de prorrogar e conferir legitimidade a um mandato que se encerra no final desse ano. Seria deplorável o adiamento da eleição. Mas, para fechar tudo isso, né, os problemas são muitos, tem a questão imperiosa. Eita, ainda mais essa. Tem a questão imperiosa de construir uma frente democrática para resguardar, né, o país dentro da legalidade constitucional. E essa frente tem que ser uma frente ampla. Na política, a gente tem que saber o que é principal, o que interessa num determinado momento. E aí você juntar forças. O essencial é a defesa da democracia, que se traduz, nesse momento, numa importante iniciativa pelo impeachment. Né? E essa frente tem que ser ampla. Nós não podemos ficar aqui cheio de dedos. Se a gente ficasse cheio de dedos, né, com o pessoal que já esteve do outro lado, nós não teríamos, na resistência democrática, Ulisses Guimarães, que apoiou o golpe, Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Zé Sarney. Foi exatamente essa conjunção de todos que, a partir de um momento, de um contexto específico, se uniu e produziu a grandeza da articulação, né, que conduziu o processo de redemocratização. Eu aprendi na política com um amigo e fala, você tem que saber o que é a questão central naquele momento e se escapa dentro. Ele me falava, política é se escapa dentro das causas que são as mais importantes em cada momento. Então, a gente vai aqui cumprindo um papel, mesmo diante da nossa quarentena, do nosso isolamento social, nós estamos aí nessa militância virtual para ajudar a avançar, né, e garantir o processo democrático no país. Um abraço. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Vai lá, Fábio. Mário, obrigado. Fausto, uma honra. Estava pensando aqui, o Fausto é tão bom, que ele não deveria chamar Fausto Mato Grosso, é Fausto Brasil. Para dizer o seguinte,
eu estava pensando aqui, você pode observar o governo Bolsonaro numa perspectiva assim, panorâmica? É difícil você encontrar conquistas, né, concretas. Você vê, política externa, você é capaz de me dizer três avanços concretos na política externa brasileira desde que assumiu o Bolsonaro? Não tem. Muitas trapalhadas, textos assim absolutamente despropositados desse ministro, dizendo sobre comunavírus, quer dizer, uma coisa fora do eixo. Política cultural, o que é que nós temos no governo Bolsonaro? Não tem. Não é? Política econômica agora ela está se desmanchando, porque houve, com a assunção do Guedes, um compromisso muito aberto com o liberalismo privatista, mas a pandemia agora, o que ela está mostrando? Que se não fosse o SUS, se não fosse a presença do Estado, milhões de brasileiros hoje estariam completamente desamparados. Aliás, um bom tema para futuro debate, Mário, é a questão relacionada à emergência de um novo modelo de bem-estar social. Isso. Com essa questão da pandemia, porque o liberalismo privatista agora foi colocado à prova com a pandemia e está sendo abandonado. Imagine o Brasil sem o SUS nessa pandemia, Mário. Exatamente. Mas seria uma convulsão social, Mário. Não é? Para onde que essas pessoas iriam? Não tem sentido. Aí você vê, então, política de segurança. Quer dizer, eu não vi nada até agora. Então está um grande deserto de ações no governo Bolsonaro. Ele está trabalhando com a questão relacionada ao afeto, a questão das paixões políticas. Por isso é que dificilmente uma questão de natureza racional vai demover um bolsonarista. O Fausto tocou num ponto que eu reputo muito importante. Só essa adesão do governo Bolsonaro ao Centrão, se o discurso fosse racional, Mário, se o discurso fosse racional, isso faria com que muitos bolsonaristas abandonassem esse receituário, não é? Por quê? Não porque houve essa adesão simplesmente. Como você bem disse, existe uma questão de governabilidade que é preciso. Mas é porque na campanha, Bolsonaro foi categórico em dizer que o Centrão era corrupto. Cantaram até musiquinha. Exato. Né? Se gritar, pega Centrão, não fica uma. O Heleno. Heleno, então. Se houve na campanha a criminalização do Centrão, como é que agora o Centrão se torna indispensável para a governabilidade? Se a questão fosse racional, só isso bastaria para que houvesse uma série de defecções no núcleo bolsonarista. Mas não é racional. É uma questão de natureza afetiva, emocional. Não é? Então, eventos como esse que você está patrocinando, na minha visão, são muito importantes, porque nós estamos mostrando à sociedade que é preciso, em primeiro lugar, dialogar e debater. Não é? É preciso fazer um reencontro de ideias, um rearranjo de concepções, para que nós possamos confluir para o caminho da normalidade da democracia estável do Estado Democrático de Direito. Tá certo? Política de saúde. O que nós vimos até agora? Com o Mandetta, até a pandemia, se comportando bem, aí cresceu demais, podado. Vem o Nelson Teich. Eu confesso a você, Mário, teve um momento que eu fiquei até com um dó. Exatamente. Porque eu não sabia, quando ele falava na televisão, se ele estava dormindo acordado ou se ele estava acordado dormindo. Entende? Não dava para saber. E quando ele saiu, você observou no semblante dele o alívio? Foi. Em 28 dias. E agora, quem é que assume o lugar? Um médico respeitado? Um infectologista? Um virologista? Um sanitarista respeitado? Não.
E mais, segundo escalão, terceiro escalão também. O núcleo de 12 militares que não são médicos. Poxa, isso é preocupante. Nada contra os militares, mas será que só existe gente competente no meio militar? Muito bem, então eu vou me despedir com o signo da preocupação, profundamente preocupado com os rumos do governo. Essa adesão ao Centrão foi já a pá de cal para a demonstração de que o governo Bolsonaro, na realidade, durante a campanha, mostrou uma faceta de um antissistema completamente fraudulento. Completamente fraudulento. Apenas encarnou o antipetismo, a questão da emergência do combate à corrupção, e nós estamos vendo o que ele oferece à sociedade. E agradeço a você a oportunidade de dialogar com todos os seus amigos e amigas. Mais uma vez, um grande abraço, um fraterno abraço ao Fausto Mato Grosso, não é? E sempre à disposição para colaborar com os diálogos vitalizantes. É isso aí. Muito obrigado. Fazer aqui um agradecimento final. E nisso a gente vai forjando também. A política é isso. As pessoas têm uma visão tão errada, né? Nós vamos criando afetos, né? A amizade que é construída em torno da esperança, da fé no Brasil, no povo brasileiro, na liberdade, na democracia, na união de diferentes. Viva a diferença, né? Viva a diferença. Não é mais uma questão de esquerda, de direita, é uma questão hoje de civilização ou barbárie, é isso, de colonização, né, ou de um país soberano, né, que se relaciona com o mundo, mas que também, vamos falar aqui o português claro, né, é dono do seu próprio nariz, do seu destino, né, de um país que respeita as diferenças, e que valoriza a política, né? A política também é um instrumento de construção da civilização. Então, eu vou até mais longe que o Fausto. Eu sei que é esse o sentido que ele quis dar, mas não é só frente ampla, não, é frente amplíssima, sem preconceito, sem porém, né? Não dá para pegar um menino como o Felipe Neto, que vem se posicionando, dialogando com a juventude. Fausto já, acho que acabou a bateria dele. Que vem dialogando com a juventude, que vem se amadurecendo politicamente, né? Nas suas ideias. Corajoso, né? Bem-vindo, né? À luta democrática. Né? Essa juventude, a gente não tem só que ensinar, muito mais aprender com essa juventude que está nas redes, também formando essa resistência, né? Civilizacional, democrática, a essas hordas virtuais que assassinam não só a reputação de pessoas, mas a reputação da cultura, do jornalismo, né, da imprensa livre. Então, muito obrigado, Fábio. E, assim, parabenizar pela sua atuação no Congresso, pela defesa firme, corajosa, com muita coragem, né, com muita iniciativa, e tem, assim, honrado o nosso Mato Grosso do Sul. E também eu vou puxar um pouco a sardinha também, né? Advogado, um grande advogado, né, na atuação profissional, mas também um grande advogado da democracia e da liberdade e das nossas causas lá. Então, viva o Brasil, viva a democracia e viva a nossa amizade, meu amigo. Viva a nossa amizade, Mário, querido. Um abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal da live.